O que é preciso para lidar com alguém autoritário? Que tipo de habilidade precisaria eu desenvolver para poder ter mais saúde mental, ter mais paz e conseguir fazer minimamente o meu trabalho lidando com pessoas desse tipo autocrático, aqui eu mando, aqui eu faço, ou eu quero que seja desse jeito? E aí? Será que realmente eu preciso desenvolver habilidades? Será que de fato eu preciso estar do lado de pessoas assim? O que eu preciso fazer afinal para eu poder não enlouquecer ou não voar no pescoço de alguém? Então, se você já passou por isso e adoeceu e está com medo de passar por isso de novo, ou está passando por isso, ou qualquer momento você está correndo um grande risco de viver um cenário desse, então esse vídeo é para você. Ah, Patrícia, mas eu não sou obrigada a conviver com pessoas assim. Na verdade, nós não somos obrigados a nada. Acontece que existem muitos momentos na nossa vida que nos pedem um pouco de paciência, habilidade, dribles. E aí, se a gente não estiver preparado para nada disso, a consequência ela é realmente a gente adoecer. E isso acontece porque a gente vai ficando indignado, vai ficando um pouco triste, um pouco chateado. Então, é uma cadeia, sabe assim, um efeito cascata, vai descendo ladeira abaixo. O fato é que, ganhos e perdas, eu sempre penso assim, o que eu ganho estando em um ambiente como esse? O que eu perco estando aqui? Agora, esse ganhos e perdas, nós temos que fazer ele de uma forma muito inteligente. Porque se a gente encara essas coisas de uma maneira rebelde, arrogante, eu não sou obrigada a estar nesse setor, eu não sou obrigada a estar convivendo com essa pessoa, eu não sou obrigada a isso, eu não sou obrigada a aquilo, mas expondo uma certa raiva, uma certa indignação, provavelmente nós não vamos conseguir enxergar ganhos de estar em determinados ambientes desafiadores. Porque, primeiro, nem sempre, e na maioria das vezes não, os ambientes que nós vamos estar, eles são favoráveis. Nem sempre. Porque para um ambiente ser favorável, ele teria que ser exatamente como nós gostaríamos que ele fosse. E eu pergunto para você, cara, qual é o ambiente que você gostaria exatamente que ele fosse? 100% impossível. Principalmente quando a gente lida com pessoas. Nós estamos o tempo todo lidando com pessoas desafiadoras. Mais uma vez, quem assiste os meus vídeos aqui, se você caiu de paraquedas, eu te convido a assistir outros vídeos que tem outros conteúdos, inclusive vou deixar alguns relacionados aqui na descrição, que fala de habilidades, que fala do tipo de pessoas, por que a gente precisa ativar, se capacitar para a gente lidar com isso. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil de você compreender talvez esse conteúdo aqui, ok? Então o que acontece? Para a gente poder fazer ganhos e para a gente poder entender isso, nós temos que aprender e a saber de sabedoria, a tirar proveito dos cenários que nós estamos vivendo. Porque se a gente entende que nós estamos vivendo um cenário só caótico, onde eu não ganho absolutamente nada, a tendência é de você adoecer nesse lugar, uma vez que você não tiver coragem, ou condições, ou força de se sair dele. Então esse é um ponto. Às vezes, tudo está indo bem no ambiente de trabalho com a gente. Tudo está indo legal. Ou você tem uma empresa, de repente, e tudo está indo bem, mas aí você arruma um cliente problemático. Você arruma um cliente que é extremamente autocrático, o cara gosta de mandar, o cara gosta de fazer acontecer, não, tem que ser do meu jeito. De repente você arruma uma sociedade que o cara fala, não, você tem que ser assim, eu tenho que ser desse jeito, as coisas têm que acontecer no meu momento, na minha hora, porque eu sei o que eu estou falando, porque você não sabe, eu sei. Aí o cara começa a te provocar e tal, começa a entrar naquele espírito de competitividade. E aí, cara, você adoece. Por quê? Porque você não tem habilidades para lidar com determinadas situações. Mais uma vez, Patrícia, mas eu sou obrigado a lidar? Não, nós não somos obrigados a nada. Só que aprender a lidar, o como fazer, ele nos torna muito mais interessantes. Porque a gente aprende a tirar leite de pedra. Já ouviu falar nesse ditado? Então é mais ou menos isso. Então, que tipo de habilidades que nós poderíamos desenvolver, que nós poderíamos ter
para que nos ajude nesses cenários conflitantes. Quando eu falo de autocratismo, todos nós, em algum momento, pode, e ninguém está livre disso, de exercer esse papel. Tudo bem, eu não posso estar falando apenas só de uma liderança, do meu chefe ser um autocrático, ele gosta de mandar, ele gosta de fazer. Às vezes o dono não é meu chefe direto, mas ele tem esse perfil e a cadeia do trabalho da empresa inteira acaba respirando esse ambiente. E aí você se sente preso porque você não consegue fazer as coisas que você gostaria. Você se sente dominado, você acha que você não está desenvolvendo, você acha que você não está aprendendo, você acha que você, sei lá, é um cachorrinho, que você é um besta, que você é isso, que você é aquilo, e aí você começa a degringolar nos pensamentos, porque você não consegue ver ganhos, você só vê perdas de estar em um ambiente assim. E quando a gente está em um lugar onde a gente não consegue ver nada de ganhos, nós temos uma grande tendência de adoecer. E lidar com pessoas difíceis realmente é complicado. Então, vamos lá, mais uma vez. Eu tenho vídeos aqui que eu falo de tipos de pessoas difíceis, pessoas tóxicas. A gente precisa aprender a separar os níveis relacionais, como funciona cada pessoa. Porque vai ficar muito mais fácil da gente entender com quem que nós estamos lidando e como nós devemos nos comportar perante as pessoas. Aí você vai falar assim, pelo amor de Deus, eu tenho que aprender alguma coisa para lidar com o outro, eu tenho que saber me comportar porque o outro é problemático. Vamos lá, mais uma vez. Nós não perdemos a nossa essência em aprender novas habilidades. Nós estamos nos capacitando para, em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde mental. Então, a gente precisa aqui começar a tirar aquela crença de que todo o aprendizado ele é inválido quando eu tenho que fazer pelo outro. Na verdade, nós não estamos fazendo pelo outro. Na verdade, nós estamos fazendo por nós mesmos. O que a gente só precisa entender o que está pegando aqui dentro, o que está acontecendo, que cenário, com quem eu estou lidando que está me fazendo muito mal, por que isso está me fazendo mal e como eu posso mudar isso. Então, quando a gente começa a descrever esse cenário, a gente começa a mapear. Sem mapear, fica muito mais difícil. Claro que você vai olhar um cenário ruim e vai falar, isso aqui não vai sair daqui. Isso não tem mudança, porque isso aqui não vai mudar. E aí você cada vez mais fica ou refém de situações difíceis, ou você vai vivendo, pulando de galho em galho, como a gente fala por aí. Então, sim, quando nós estamos vivendo com situações como essas, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades que podem nos ajudar. E já vi cenários como isso já aconteceu comigo em mentorados, de você passar a ajudar o seu oponente, aquelas pessoas complicadas, difíceis, complexas, por você ter essas habilidades e começar a fazer com que o outro comece a entender até mesmo o próprio comportamento inadequado. Por que às vezes a gente pensa que tudo é tão difícil? Porque na maioria das vezes a gente quer que as pessoas mudem pela nossa fala. Ô, João, você já percebeu que você é ignorante, que você é estúpido e que eu não tô aqui como seu empregadinho? Ou você vai falar pro seu cliente assim, ô Pedro, eu sei, você me contratou para eu fazer o trabalho, então quem tem que fazer o trabalho aqui sou eu, então eu sei o que eu vou fazer. Cara, você entra numa briga, você entra numa competição e na casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, e isso não vai sair do lugar. Ninguém vai aprender com nada disso, muito pelo contrário. É um desgaste por cima do outro. É uma briga incessante, onde não tem ganhador. Ao contrário, só tem perdedor. E olha que delícia que é quando você aprende. Olha só, a delícia aí é quando você tem habilidades que você passa a usá-la de uma forma inteligente. No momento em que você acredita que precisa usar. E você começa a ver resultados diferentes dos resultados que antes você tinha. Então, quando você joga para o seu cérebro, eu tenho ganhos vivendo isso, fica muito mais fácil. Aí você vai falar assim, eu tenho ganhos, o meu cliente é insuportável, ele é complicado, exemplo, né, no caso de cliente.
ou fornecedor, enfim, ou sócio, ou até mesmo você como empregado. Ah, eu tenho ganhos, eu ganho bem para isso, eu ganho uma grana, eu tenho condições, então isso me faz suportar essa situação. Cara, então você está suportando pelo dinheiro e não pela inteligência em lidar com as pessoas. E onde que eu vejo muitas perdas nisso? Primeiro, você não está exercitando novas habilidades conscientes, entendendo de fato o quanto você tem poderes e mais expertise para poder lidar com isso, porque é gostoso quando a gente sabe que a gente tem condições de lidar melhor com determinadas situações, ok? Isso é muito, mas muito bom. E aí, quando isso acontece, você sai na frente, você fica mais engajado, você se sente muito melhor. Do que quando você tem que lidar com uma situação por um financeiro, por um dinheiro, que amanhã, se você não tiver e tiver que recomeçar ou um emprego, ou um trabalho, ou um cliente, e não ver esse dinheiro, você vai se frustrar. Tá entendendo a diferença? Então, quando a gente entende como nós podemos, de uma certa forma positiva, manipular uma situação a nosso favor, entendendo que nem tudo é exatamente como nós gostaríamos, e ter um pouquinho de paciência para ir trabalhando essa situação a seu favor, você está treinando e você vai se tornar um expert numa situação tão para frente, tão engajadora, que você vai ganhar saúde mental. Você vai ganhar habilidades que vão te fazer se sentir muito melhor. Isso não significa que você não vá sentir desconforto, situações que possam te deixar ali meio lá, meio cá. Mas você vai ficar muito melhor. Eu lembro que eu tive um cliente que... Existem clientes suaves. Existem clientes que você pode sentar 5 minutos e conversar com ele para apresentar um projeto e você explicar o que de fato ele precisa. Se ele estiver aberto e se ele tiver o conhecimento, não só dele, mas como da empresa e da necessidade de fato do que ele precisa para poder crescer, claro, ele também precisa ter um propósito, saber onde ele quer chegar. Essa negociação é mamão com açúcar. Essa conversa, essa relação, ela vai se tornar uma relação sadia, ela vai se tornar uma relação maravilhosa. Por quê? Justamente porque ele sabe, ele entende, ele só precisa de uma direção que você, por exemplo, vai dar para ele. Agora, se ele é um cara autocrático, se ele é o que manda, se ele é que olha para você e fala assim, eu estou te pagando e você tem que fazer, aí a relação é um pouco mais difícil. E aí você precisa entender até que ponto você vai conseguir avançar para poder fazer com que ambos tirem proveito de situações que possam favorecer. Não é somente você tirar proveito, é você também dar. Então, é uma troca, relacionamento, onde ambos se beneficiam. Então, isso que é muito legal, isso que começa a ter o que da questão. Tá dando pra entender? Agora, quando você está lidando com uma pessoa que realmente não tem entendimento, que ela não sabe onde ela quer chegar, e pior do que isso, quando ela tem uma baixa estima, cara, aí é muito mais difícil. Eu tinha esse cliente que eu tava falando, ele era um cara que ele tinha muita dificuldade de entender as coisas. Porque ele se sentia... Veja, ele cresceu muito rápido. Em 2 anos, assim, ele cresceu como uma empresa que trabalharia normalmente em 10. Então, ele tinha muita baixa estima. Ele achava que ele não era bom bastante. Mas ele passava que ele era. Mas, nitidamente, não era assim que ele pensava. E como ele cresceu muito rápido, ele teve uma carreira meteórica como empreendedor, ele acabou não tendo expertises. Então... Sabe, você entra num modus operandi que você não se conhece muito bem. Então você passa a brigar com você e com o mundo. Então tudo que você vai falar para essa pessoa, você tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque se ela é melindre, depende do que você falar, a relação ela já começa a arranhar ali. Então você precisa entender com quem você está conversando.
Você precisa entender com quem você está falando, porque depende do que você fala, dentro da sua maneira simples, talvez, de falar, ou direta de falar, ou sem saber também o que você está falando e sai vomitando um monte de coisa, você pode transformar uma relação que poderia ser bacana, simples, numa coisa caótica, complexa. Tá dando para entender? Então, quando eu começava a conversar com ele, uma situação que poderia demorar, sei lá, 5 minutos, levava tipo 2 horas. Pra explicar, pra entender. E sim, às vezes eu chegava a ouvir, não, mas você não sabe do que você tá falando. E aí existem algumas técnicas, como por exemplo, não sei o que eu estou falando? Ok. Então, me explica melhor para que eu entenda. Para você poder ter esse tipo de atitude, você precisa ouvir pacientemente. Então, ouvir também é uma habilidade. Ouvir também é um ato que a gente precisa aprender a se capacitar. Porque nós, muitas vezes, não gostamos de ouvir, a gente não tem paciência. Primeiro, porque a gente gosta muito mais de falar do que de ouvir. E aí, quando você está diante de uma pessoa que já é difícil e você não gosta de ouvir, é uma relação que tende a dar pau. Agora, eu também já negociei com clientes que tinha, assim, uma fluidez, que tinha um conhecimento profundo. E é ao contrário. Até eu aprendia muito também. Isso é uma troca gostosa. Isso você vai falar 5 minutos, você vai falar com meias palavras, você não precisa desenhar tanto e a pessoa já entendeu. Agora, imagina, você tendo habilidades para conversar com uma pessoa, paciência, que também é uma habilidade, para você conversar com uma pessoa que você não precisa desenhar, que você até pode falar nas entrelinhas e ela vai te entender e até te ensinar, lindo. É uma relação fantástica. Agora, na maioria das vezes, não é assim que funciona. Na maioria das vezes, a gente vai conversar com uma pessoa que a gente precisa desenhar, que ela tem dificuldade de entender por uma baixa estima ou por uma arrogância, porque ela acha que ela sabe tudo, porque ela estudou um pouquinho mais, porque enfim. Eu tive também, além de vários, né? Eu tive também... uma coisa que eu percebi era o seguinte. Quando eu estava no papel, eu já passei por uma fase que eu estava no papel da fornecedora. Então, eu ia visitar o cliente e a gente ia ali fazer as nossas trocas relacionais. Você tem que saber o momento exato de entrar, o momento do que você vai falar. Para lidar com qualquer pessoa, é assim. Colega, pares, chefe, sócios, marido, mulher, relações. No ambiente de trabalho, um pouco mais. Por quê? Porque existem interesses diversos por trás de tudo aquilo que nós estamos vivendo. O trabalho, ele é um palco complexo de pessoas que oscilam com muita frequência e de pessoas que não se mostram naturalmente. As pessoas, poucos, são aquelas que você está enxergando ali. E também elas podem mudar. Ou elas podem não ser aquilo que elas são e na sua cabeça elas podem mudar. E aí, você, com uma visão romântica, pode se decepcionar. Ou até mesmo você estar debaixo do guarda-chuva de uma pessoa difícil. Colegas que gostam de mandar, pares que gostam que as coisas sejam do jeito deles. Às vezes a pessoa não precisa ser seu chefe direto ou seu próprio cliente. Pessoas que gostam de estar ali com uma autoridade em cima de você. Que às vezes não te pede alguma coisa falando, por favor. Não, eu preciso que você faça e eu quero que você faça. Não, mas eu preciso que você entregue esse relatório agora. Não, mas você tem que mandar esse e-mail agora. Coisas assim do tipo. Pessoas que de fato são sem noção. E que têm uma postura autoritária, mandona. E aí você acaba se irritando com esse tipo de situação. Eu tinha um conceito assim, sempre. É muito mais difícil você lidar com uma pessoa quando ela está coberta de inferioridade, o complexo de inferioridade, quando ela não se sente boa o bastante, quando ela não acredita nela. Por quê? Porque ela acaba procurando defesas. E a defesa dela geralmente é essa, é querer mandar, é querer provar que sabe mais, sabe assim?
Tem pessoas, visionários, que não estudam, que não buscam um conhecimento para si. Tem gente que busca o conhecimento para esfregar na cara do outro, que ele sabe mais. E por que isso? Porque estuda na intenção de ser melhor. Porque se apoia nos estudos, no conhecimento, para provar que é o fodão. Então, é fatal você, a qualquer momento da sua vida, lidar com uma pessoa desse tipo. São pessoas que geralmente não aceitam um não. São pessoas que geralmente não aceitam opiniões. São pessoas que são raro pedir desculpas ou que vai mostrar que estão errando. Então, é o tipo de cenário que não tem como você escolher não viver isso um dia. Porque, na maioria, todos nós, de alguma forma, podemos adotar esse comportamento. Se a gente não está lidando com alguém assim, fatalmente podemos ser essa pessoa sem perceber, de forma inconsciente. Nós podemos ser essa pessoa. E aí, se eu sou essa pessoa, por exemplo, se você está me vendo agora e é essa pessoa difícil, que gosta de mandar, que tem essa postura mais pá, é só você parar para pensar o seguinte: os resultados que você tem, eles são leves, são agradáveis, são sadios, perduram. Porque se tudo é muito pesado, se é um alto e baixo, se as pessoas, ao invés de te respeitarem, têm medo de você, é complicado, você tá fadado à falência emocional. E isso, lá na frente, ou talvez numa velhice, isso vai derrubar com você. Você vai ficar mal, talvez entrando numa depressão e assim, por aí afora. Então, quando a gente fala de habilidades, tá? Quando a gente fala assim, que tipo de habilidade a gente precisa desenvolver para aprender a lidar com isso, eu vou destacar aqui 3 principais, que eu acho que elas são os pilares base para a gente poder começar a avançar e começar a partir daí ter mais resultados, inclusive vendo isso na prática do dia a dia. A primeira delas é autoconfiança. Quando nós temos autoconfiança e lidamos com pessoas difíceis desse jeito, você precisa entender 2 coisas. A confiança, ela precisa partir de você em você e confiar naquilo que você executa e naquilo que você faz. Seja seu cliente, seja seu chefe, enfim. Quando nós temos confiança do que nós fazemos, nós pouco até nos afetamos. Você não precisa colocar o ego na frente. Eu sei, você sabe. E acabou. Isso até nos dá o direito de olhar para a pessoa que está mandando na gente assim, tipo, oh meu Deus, coitado, esse está precisando de ajuda. Por quê? Porque você entende que você sabe, que você conhece e que o que aquela pessoa está mandando você fazer, ou a maneira com que ela está falando com você é triste, é de uma certa forma arrogante, é complexo para ela mesmo, não para você. Eu lembro que eu negociei com um cliente uma vez e ele falou assim para mim, mais uma vez, eu estava no papel de fornecedora e eu ia revender um produto, aliás, eu ia vender um produto para ele revender para os consumidores. E ele dizia assim para mim, eu conheço muito bem todas as minhas lojas, eu sei muito bem aonde estão cada coisa, eu domino o Brasil inteiro com cada loja que eu trabalho. E eu sabia que aquilo que ele estava falando não era uma verdade. Aquilo ele queria que eu acreditasse. Então ele disse assim para mim, eu estou mandando você comprar determinados produtos. Então você pode anotar aí o que eu quero, porque o que eu quero é isso. E eu sabia que parte do que ele estava pedindo ia dar pau. Então, primeiro, quando a gente fala de autoconfiança, você também tem que atrelar a autoconfiança à comunicação, que é uma outra habilidade. Por que isso? Porque se eu tenho muita autoconfiança, mas também não sei me expressar, isso pode dar pau. E ao invés de eu colocar panos quentes e fazer com que a pessoa me ouça, vai ser o contrário. Ela vai ficar com mais bronca de mim ainda e talvez até eu vai ficar irritada. E a relação, que podia ser uma coisa mais bacana, ela acaba arranhando. Por quê?
Porque eu não estou sabendo me comunicar, eu não estou sabendo colocar as palavras certas. Talvez eu estou fechado, talvez eu estou com o meu corporal mostrando que eu não tô nem aí pra pessoa. Talvez eu olhe pra cara dela com aquela cara de tipo desdém. Então eu tenho que prestar atenção da minha linguagem verbal e não verbal para que eu melhore ou entenda que estou piorando a minha relação. Então, às vezes, o excesso de autoconfiança, ela não ajuda. Agora, se você tem autoconfiança, mas não sabe se comunicar, pode ter certeza que isso vai ser complexo. Então, você precisa avaliar. Se você não tem autoconfiança, então você precisa desenvolver essa habilidade. E como você faz isso? Conhecendo cada vez mais aquilo que você faz, aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo. Quando nós temos isso, ninguém tira de nós. E a gente não precisa ficar brigando com as pessoas para provar nada. Porque aí você passa a pensar assim, eu não tô aqui para provar nada. Eu tô aqui para fazer o que eu preciso fazer. E tá tudo bem. Tá dando para entender? O que aconteceu? Ele não ia me ouvir naquele momento. Então eu falei para ele assim, ok, eu coloco o que você está pedindo. Obviamente, eu conhecendo, o que eu fiz? Então eu vou mostrar para ele de uma maneira muito tranquila, muito leve, muito acolhedora, que talvez aquilo não vá funcionar. Se eu falasse assim para ele, João, isso não vai funcionar, nossa, era como se eu estivesse dando um soco no estômago dele, do ego, claro, né? E ele não ia me ouvir. Então eu falei para ele, tudo bem, vamos fazer. E fui atrás das informações, fui mostrar para ele que se ele fizesse aquilo, quem ia tomar prejuízo era ele. E aí vem a segunda habilidade, que é persuasão. Que não é você convencer uma pessoa. Você não está aqui para convencer ninguém. Mas quando você tem autoconfiança, quando você sabe o que você fala, quando você sabe o que você faz, quando você domina, quando você está preparado, quando você entende tudo aquilo que está ao seu redor, dentro do que você está envolvido, você consegue, de uma forma sutil, persuadir dentro de uma verdade onde ambos vão ganhar. Porque numa bronca, numa raiva, eu poderia falar para ele, você quer isso? E aí tentar provar que o cara pediu aquilo. Então, meu filho, foi você que pediu, eu não tenho nada a ver com isso. Pô, mas peraí, eu tô jogando a responsabilidade para ele. Eu não quero perder também. Porque no meu caso, naquela época como fornecedora, se ele não vendesse, ele ia me devolver, que o prejuízo era meu. Também. Eu ia perder venda, perder credibilidade, ia ser um problema. Mas eu não queria que ninguém perdesse, estava vendo que a arrogância era dele. A maneira com que ele estava falando. Então, eu queria mostrar para ele que aquilo estava errado, sem ter que dizer para ele que estava errado, mas de uma forma assim, vou mostrar a ele que se ele continuar com esse tipo de pedido, ele iria se prejudicar. Então, ao mostrar isso a ele, trazendo informações, comunicação clara, assertiva, e dando, ali mais com contundência em cima do que eu estava falando, ele poderia rever. E aí você arremata com a seguinte frase, veja, o que você pediu faz muito sentido, mas na prática não vai ser isso que vai acontecer. E lá na frente você pode tomar um prejuízo maior. Mas aí é você que decide. Veja e me fale o que você acha. Quando você diz para uma pessoa que gosta de mandar, é você que decide? Ok, ótimo, é isso que ela vai fazer. Então, ela está decidindo que ela não quer tomar prejuízo, então ela vai acatar o que você está falando. Então, mas veja, você não pode persuadir uma pessoa quando você tem autoconfiança, mas só olhando para você. Você precisa aprender a olhar num todo. É quando eu entendo como todo mundo pode ganhar. Isso é lindo, isso é bacana. Agora, quando a gente só olha para o nosso bolso, isso não é legal. Porque amanhã essa conta ela pode estourar e você pode tomar. Então, quando eu tenho isso, logo eu desenvolvo cada vez mais o quê? Uma terceira habilidade que é a autoestima. Então, veja, quando eu tenho autoestima, quando eu sei quem eu sou, quando eu estou energeticamente bem, quando eu estou
assim, engajado, quando eu estou bem, numa vibe muito boa, quando eu estou me sentindo bem comigo, quando eu estou me sentindo bem com o que eu faço, a minha autoestima, ela tá sempre ali elevada. Então, eu tenho ali uma sincronia de autoestima, né? Então, eu tenho uma autoconfiança, logo eu vou conseguir persuadir. Se você não tem autoestima, se você não tem um poder de persuasão e se você não tem autoconfiança, eu te garanto, tudo isso são habilidades que você pode desenvolver. Agora, claro, você também precisa aprender a se lançar. Você precisa querer a se colocar numa posição adiante. Por que isso? Por que isso? Porque se você não se coloca, se você não avança, logo, você não aprende. Quando eu falo de habilidades, de desenvolver, só tem uma pessoa com que você pode usar isso. Com o seu oponente. Com a pessoa que está ao seu lado. Eu posso jogar xadrez sozinha? Posso. Eu posso jogar. Mas o gostoso, o melhor é quando eu faço isso com outra pessoa. O oponente, eu não parto do pressuposto do inimigo, como diz Sun Tzu, Arte da Guerra. O seu oponente é aquele que está oposto a você, que pensa diferente de você, que tem interesses diferentes de você e que você, junto com ele, está se unindo para um resultado bem comum. Você quer um resultado, ele também quer um resultado. Lembrando que nós podemos ser essas pessoas que também podemos desenvolver para aprender a lidar com nós mesmos, que já é um desafio muito grande, porque a gente está muito mais ligado lá fora do que aqui dentro, logo a gente passa a se conhecer muito menos, por isso que talvez às vezes a gente acaba não achando que a gente é tão capacitado assim, ou que nós temos o caminho de se capacitar, que nós somos capazes de se capacitar. Tá dando para entender? Então, quando você tá vestido por essas capas, quando você se cobre, quando você se protege dessas habilidades, eu te garanto uma coisa, você começa a se sentir mais vivo. Mesmo que você tenha medo, porque o medo, a insegurança, eles batem na nossa porta o tempo todo e é totalmente natural. Não significa que quando você desenvolve essas habilidades, você vai virar o super-homem. Não. Nós vamos ter medo, nós vamos ter momentos de insegurança, porque nós não sabemos tudo e nunca vamos saber. Agora, o tempo que você fica na baixa é muito menor. Você dá uma cambaleada, mas você se mantém firme. E outra, quando você não tem essas habilidades, você tende a sempre estar recuando do que avançando. Tá dando para entender? Quando você tem um medo, você entende que todo o processo que você enfrentar, você vai ter ganhos, é muito diferente de quando você entende que você não tem ganhos nenhum, então você não enfrenta a situação. Muito pelo contrário, você fica refém, acuado, moído ali. Então é totalmente diferente. Quando você entender que você é capaz, aí é outra pegada. Mas, Patrícia, eu não entendo que eu sou capaz. Eu não acho que eu sou capaz. Cara, se você não acha, a gente não consegue avançar. Nós não conseguimos avançar aqui. Você precisa se dar pelo menos o direito da dúvida. Acreditar que todos nós somos capazes. Essas habilidades, elas não foram feitas para o João ou para a Maria, para pessoas que têm uma situação financeira boa ou mais ou menos. E que aqueles que não têm uma situação financeira boa não vão conseguir. Ou elas não foram feitas para quem tem muito mais intelectualidade ou menos intelectualidade. Elas foram feitas para o ser humano. Todos nós temos um dom para alguma coisa. E todos nós podemos exercer qualquer tipo de habilidade, uma vez que nós possamos pelo menos falar assim, se ele pode, eu posso. Se ele aprendeu, eu também posso. Porque nós somos semelhantes como seres humanos. Então, se ele sabe, eu sei. Tá dando para entender? Veja se faz sentido. Deixa aqui nos comentários o que te despertou. Pelo menos para novas atitudes. O que você pode fazer com essas informações, com esse conteúdo, com essas dicas. E como e se vale a pena colocá-las em prática. E se você já coloca, me manda aí que resultado você teve, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, não esqueça da nossa live de quinta-feira. Até!